Olá, pessoal! Vamos dar continuidade então ao nosso assunto de evaporadores. Nós já vimos uma primeira aula com a introdução sobre esse tema, sobre esse equipamento chamado evaporador, e tivemos uma segunda aula também com os fundamentos que fazem parte, os fundamentos envolvidos na operação, projetos e exercícios de evaporadores. Agora, essa vai ser a nossa última parte da aula de evaporadores e nós vamos falar sobre evaporadores de múltiplos efeitos. Múltiplos efeitos. Eu pretendo passar com vocês nas videoaulas dessa semana explicando como se dá o início da operação de evaporadores. Eu vou exemplificar com múltiplos efeitos, mas vale também para simples efeito, que é o que a gente viu até agora. E quanto a múltiplos efeitos, nós vamos fazer e vamos passar pelos fundamentos que nós passamos por simples efeito também. Balanço de massa, balanço de energia, economia, capacidade. Tá? Nós precisamos avaliar esses parâmetros também em evaporadores de múltiplos efeitos. Por fim, nós vamos falar sobre o número ótimo de efeitos para um melhor rendimento, para uma melhor eficiência de processo, o efeito da elevação do ponto de ebulição nos múltiplos efeitos e ainda sobre métodos de alimentação. Vamos começar então exemplificando e definindo o que são evaporadores de múltiplos efeitos. Na verdade, pessoal, operar em múltiplos efeitos é colocar um evaporador na sequência do outro, um evaporador em série com outro evaporador. Tá? Para quê? Para que a gente possa utilizar o vapor gerado na evaporação como fonte de energia para novas evaporações. Já vou mostrar um esquema para vocês, mas vocês lembram bem, da caixinha do nosso volume de controle do esquema do evaporador. Entra um vapor de aquecimento como vapor saturado e sai como líquido saturado. E nesse processo do evaporador acontece a concentração de uma solução e a geração de vapor de água no topo do equipamento. O que se faz então é aproveitar esse vapor da água gerado no evaporador para ser o vapor de aquecimento do próximo evaporador. Tá? Existem evaporadores de 2 efeitos, 3 efeitos, 4, 5, 7, 10 efeitos. São várias câmaras de evaporação, trocador de calor e espaço-vapor, nas quais o vapor gerado na câmara anterior, no efeito anterior, é o vapor de aquecimento do próximo efeito, do próximo evaporador. Assim, se gasta com o processo apenas o primeiro vapor de aquecimento que entra no primeiro efeito. É um vapor que é gerado na caldeira, que tem um gasto de energia para prepará-lo, para usar no evaporador. A partir daí, o vapor de aquecimento do segundo efeito é o vapor gerado no primeiro efeito. E o vapor de aquecimento do terceiro efeito é o vapor gerado no segundo efeito, e assim sucessivamente. Então, teoricamente, você só gasta com vapor uma vez para alimentar o primeiro efeito. Os próximos efeitos são alimentados pelo próprio vapor gerado no processo. Tá? E esse tipo de operação em múltiplos efeitos é o mais comum, tá, pessoal? Mais comum até do que simples efeito, porque quanto mais efeitos se tem, mais se concentra a solução inicial. Tá? Então, isso existe na produção de açúcar, no processo de leite condensado, para produzir sais, entre outros tantos exemplos aí. É uma patente. Começou lá na indústria açucareira nos Estados Unidos com a função de recuperação e economia de energia. Cada efeito ou corpo de um evaporador de múltiplos efeitos é análogo a um evaporador de efeito simples. Então, a gente pode tratar cada efeito como um evaporador. Tratar em que sentido? Balanço de massa, balanço de energia, analisar a EPE. Tá? Então, são vários conectores, vários evaporadores conectados em série. O vapor produzido no primeiro efeito é utilizado como vapor de aquecimento no efeito seguinte. O vapor gerado no último efeito é que segue para o condensador. Então, em múltiplos evaporadores, que nós chamamos de múltiplos efeitos, a gente só tem aquele condensador no qual eu aplico o vácuo e no qual eu
troco calor, né? O condensador é um trocador de calor para gerar um líquido saturado no final, só no último efeito que eu tenho o condensador. Eu não tenho nos efeitos intermediários, até porque eu não quero condensar o vapor gerado, ele vai ser o vapor de aquecimento do próximo. A solução produzida no primeiro efeito pode ser alimentada no seguinte. Então, assim como o vapor gerado no primeiro efeito é o vapor de aquecimento do efeito seguinte, do segundo efeito, a solução concentrada no primeiro efeito passa a ser a alimentação do segundo efeito, tá? Para que ela se concentre ainda mais. E assim sucessivamente. A solução concentrada do segundo efeito passa a ser a alimentação do terceiro efeito. E aqui tem o esquema, então, de vários efeitos de evaporadores, tá legal? Então, reparem que são 3 esqueminhas, né, de evaporadores iguais em série. Então, a gente chama o primeiro de 1, 2, 3 e quantas vezes forem necessários. Eu vou simplificar 3 efeitos para vocês, tá legal? Então, reparem, pessoal, reparem aqui na seta que eu pintei em vermelho. O vapor gerado no primeiro efeito, que leva o nome de V1, vale aquela nomenclatura, tá? O índice de cada uma das letras que nós usamos, F, S, V, L, recebe o índice do efeito ou do volume de controle ou da caixinha esquemática da onde está saindo. Então, o vapor gerado, o vapor que sai do primeiro efeito, recebe o índice V1, porque está saindo do primeiro efeito. Vejam que esse vapor, então, vai ser o vapor de aquecimento do segundo efeito, tá? E o L1, que é a corrente concentrada, né, a corrente gerada de solução concentrada no primeiro efeito, vai ser a alimentação do segundo efeito. E assim sucessivamente, V2 é o vapor de aquecimento do terceiro efeito, e só lá em V3, aqui ó, é que a gente vai ter o condensador. Só lá no último efeito que tem o condensador final. Tudo bem? Vale o mesmo então, né? Eu espero que usando vários efeitos, a concentração de L2 seja maior do que a concentração na corrente L1, porque eu vou concentrando, eu vou evaporando cada vez mais, perdendo mais solvente dessa solução e concentrando o soluto. Tudo bem? Além das correntes V1, V2, V3, L1, L2 e L3, né, que aparecem aí com destaque no esquema de múltiplos efeitos, ainda se mantém a corrente F, que é da alimentação inicial, e a corrente S, que é o vapor de aquecimento colocado no primeiro efeito. S é vapor de água saturado que cede seu calor latente para aquecer F e sai coletado como líquido saturado. Tá legal? Aqui nesse esquema está chamando de D1 porque é a saída do equipamento 1 e aqui D2 porque é a saída do equipamento 2, tá? A condição de pressões menores no espaço vapor ao longo dos efeitos se estabelece automaticamente a partir da temperatura do último efeito, da temperatura do vapor de aquecimento no primeiro efeito e das trocas de calor que acontecem em cada efeito. Tá? Eu vou falar com um pouquinho mais de detalhes para vocês sobre esse equilíbrio, né? E essa condição de pressão automaticamente estabelecida em cada efeito em função da pressão que se aplica no último efeito. Quanto à convenção de numeração, né, para chamar de efeito 1, efeito 2, efeito 3, convenciona-se chamar de efeito 1 aquele efeito que recebe o primeiro vapor de aquecimento, o que recebe o S, tá? E aí a gente vai numerando os efeitos seguindo o caminho do vapor. Então, S entra no primeiro efeito e gera V1. Onde V1 entra, vai ser o segundo efeito e vai gerar V2, tá? Nas unidades de evaporação, normalmente, o maior custo é referente ao vapor de aquecimento. Por isso, a necessidade de melhorar o aproveitamento. Gasta-se muito para gerar e fornecer esse vapor ao processo, tá? Então, se a gente puder aproveitar o vapor gerado para já ser o próximo vapor de aquecimento do equipamento seguinte,
há uma economia aí de energia e, consequentemente, de dinheiro, né? Então, é comum 2, 3, 4, 5, 7, muitos efeitos, na verdade. Então, pessoal, eu quero começar, né, nessa primeira videoaula, vou falar para vocês, tentar explicar aqui na forma de slides, apresentando esquemas de como se dá o início da operação de um evaporador, a partida desse evaporador, tá? E eu vou tentar explicar aqui para você, na forma de aula, né, de videoaula, uma situação que nós vamos vivenciar também na aula prática. Na aula prática, nós vamos realizar prática de evaporador de um único efeito só, tá? O evaporador é de um efeito, mas faz parte do início da prática ligar esse equipamento. Tá? Dar partida nesse equipamento que está parado, que está desligado. E aí isso a gente chama de início da operação. Tá legal? É só a partida. O livro, eu segui o livro do Apostila do professor Everaldo, ele exemplifica num evaporador de 3 efeitos, porque além de explicar o início da operação, a gente vai explicar também, eu vou tentar explicar também a questão do equilíbrio e do estabelecimento das pressões em cada efeito, tá legal? Mas vamos tentar seguir aqui na forma de esquema e depois a gente vai fazer isso também na prática com um evaporador de um efeito só, vamos dar início a sua operação. Então vamos lá. Então reparem aqui, pessoal, na parte de baixo da minha tela, que eu tenho de novo, né, o esquema de 3 evaporadores em série. No início, antes de começar, antes de ligar, todo o sistema está frio e submetido à pressão atmosférica. Tá legal? No nosso evaporador da aula prática, pessoal, a gente vai fazer tudo com pressão atmosférica. Não há sistema de vácuo no condensador, tá? Mas aqui, na nossa teoria de início de operação, a gente ainda vai aplicar um vácuo lá, porque nos interessa, né? Nos interessa trabalhar com pressões abaixo da pressão atmosférica, para que as soluções entrem em ebulição em temperaturas menores também. Já falamos sobre isso desde que estudamos lá a elevação do ponto de ebulição. Bom, no início, então, cada corpo é preenchido com a solução a ser concentrada até um nível pré-determinado. Então vejam, pessoal, eu pintei aí de azul o local onde vai ser preenchido com a alimentação, com a solução que eu quero concentrar. Lembra, a gente tinha um espaço de trocador de calor no evaporador e um espaço vapor ali na região superior, tá? Então, primeiro, se preenche todo o sistema, todos os efeitos do evaporador com essa solução que eu quero concentrar. Lembrando, no momento de partida de um equipamento como esse, a gente ainda não está em regime permanente, tá? Demora aí algum tempo, algumas horas, alguns dias, depende da vazão desse negócio, algumas semanas, para que entre em regime. Então, por enquanto, vejam, eu não tenho variação na concentração ao longo dos evaporadores. Eu enchi o evaporador todinho com a mesma solução. E depois, quando ele entrar em regime permanente de operação, aí sim eu vou ter situações diferentes em cada estágio. A cada estágio, a solução sai mais concentrada. Bom, depois que eu enchi, então, esse evaporador aí, né, no início da operação, começa a funcionar o sistema de vácuo acoplado ao condensador. Marquei lá o condensador porque lá a gente faz um sistema para baixar a pressão, abaixar a pressão naquele estágio. Aí precisa abrir as válvulas V1, V2 e V3. Então tá tudo aberto, os evaporadores estão cheios e o condensador está preparado lá para fazer o vácuo no sistema. Então vamos fazer um exemplo, tá? Como exemplo aqui dessa explicação de início de operação, a gente vai considerar que o vácuo a ser operado no último efeito é de 66 centímetros de mercúrio. Tá legal? Atenção, pessoal, muita atenção nas nomenclaturas, né? Vejam, fazer um vácuo de 660 milímetros de mercúrio, concordam? 660 milímetros de mercúrio significa que lá no último efeito eu vou ter uma pressão de 100 milímetros de mercúrio, considerando que a pressão atmosférica é 760, o vácuo é de 660, então a pressão no último efeito é de 100 milímetros de mercúrio. Fica a dica aí para alguns exercícios que às vezes apresentam qual é a pressão do último efeito e às vezes o exercício apresenta qual é o vácuo aplicado ao último efeito, tá?
Nessa situação, se vocês consultarem as tabelas de vapor de água saturada, vocês vão ver que a temperatura de saturação a 100 milímetros de mercúrio é de 52 graus Celsius, o que significa que nessa situação a água pura ferve a 52 graus Celsius. A pressão atmosférica ferve a 100, né? A pressão de 100 milímetros de mercúrio ferve a 52. Para facilitar também aqui o nosso exemplo de partida de operação, nós vamos considerar uma solução qualquer, que está concentrando aí, que eu não sei que solução é essa, é uma solução qualquer, que apresenta EPE igual a 0. Ou seja, não há elevação no ponto de ebulição. A presença do soluto não interfere no ponto de ebulição do solvente, que é a água. Tá legal? Assim, todo vapor gerado é saturado, está saturado, não está superaquecido, porque é desprezível a quantidade ou o tipo de soluto presente nesse solvente em relação à sua temperatura de ebulição. EPE igual a 0. Após algum tempo, todas as regiões dos evaporadores, vejam, são 6 regiões. Se nós temos 3 efeitos, eu tenho uma região de troca de calor e um espaço-vapor em cada efeito. Então, são 6 regiões. Então, depois de um tempo que eu fiz esse vácuo, né, mantive essa pressão no último efeito, todas as 6 regiões estão nessa mesma pressão. Todas as válvulas estão abertas, tá bom? V1 está aberto, V2, esse caminho aí de V1 está aberto, de V2 está aberto. Então, a pressão gerada lá no último espaço-vapor, ela está por todo o equipamento, por todos os efeitos do evaporador. Tá, depois de feito o vácuo, então, é permitida a entrada de S e a saída do que ele chama de D1. Vejam que eu marquei em vermelho agora aqui. Então, pronto. Uma vez que fez o vácuo e toda a pressão está igual, abriu-se a válvula de S para entrar vapor saturado, vapor de água saturado, e também permite-se a saída desse fluido, né, desse vapor que agora vai sair como líquido saturado, tá? Então, é o próximo passo do início da operação, do começo da operação de um evaporador de múltiplos efeitos. Tá, então agora tem que se ajustar a vazão de modo que se estabeleça uma pressão P0 na região de aquecimento do primeiro efeito. Tá legal? Temperatura de saturação do vapor T0. Então agora vai começar a haver troca de calor aí dentro. Eu estou no meu trocador de calor dentro do evaporador, eu já tenho o fluido do lado tubo, que é a solução que eu desejo concentrar, e acabei de abrir a vazão do fluido lá do casco, que é o vapor de aquecimento, tá? Com essa troca de calor que vai começar a existir aí, a gente vai ajustar as vazões, como foi calculado lá no papel de qual deve ser a vazão desse vapor, vai se estabelecer uma outra pressão nesse espaço, chamada agora de P0, tá? Uma pressão nesse espaço que tem uma determinada temperatura de saturação nessa condição. Tá? A gente viu ali no slide anterior que para 100 milímetros de mercúrio a temperatura de saturação era de 52 graus, mas agora se estabeleceu uma outra pressão aí, chamada P0, com a sua específica temperatura de saturação, T0. Parte do vapor tenderá a sair por V1. Vejam, agora que eu tenho, né, essa solução aí, esse vapor na temperatura T0, parte do vapor vai começar a sair por V1, porque eu comecei a operar o meu equipamento, estou cedendo calor para o fluido frio que já está lá dentro, estou cedendo calor, ele vai se aquecer, vai gerar vapor e começar a concentrar. Então, parte vai sair por V1, tá? Deslocando ar e gases incondensáveis, tá? Então, no início da operação, né, antes da gente encher com tudo, esse evaporador estava cheio de ar, estava cheio do nosso ar atmosférico, tá? Agora a gente vai começar a ocupar todos esses espaços com os fluidos do processo. E aí, depois que a gente considerar que essa válvula V1zinha minúscula aí, pessoal, vai mandar embora o que estava aí dentro, né?
ela se fecha. A gente vai lá e fecha. A gente vai fazer isso manualmente na nossa prática. Tá legal? Então expulsa tudo que estava aí dentro, começa a gerar vapor, começa a acontecer a troca de calor, vai começar a expulsar o que estava aí dentro, a gente vai lá e fecha. A solução diluída recebe calor e se aquece, cadê? Aqui. Até a temperatura de ebulição correspondente à pressão em que o sistema se encontrava. Né? A solução diluída, então, vai receber calor e se aquece até a temperatura correspondente ao vácuo feito lá, né? A pressão de 100 milímetros de mercúrio. Então, vejam, a solução aqui, pessoal, aquele T0, né, aquela pressão e temperatura que eu me referi no slide anterior, era referente ao vapor S, tá? A linha, ao trânsito, aí, ao movimento do vapor S no trocador de calor. Tá legal? Porque não há mistura de fluidos, né? Então, S está numa linha, enquanto que a temperatura em ebulição e o vapor gerado estão separados dele, né? Estão num outro espaço aí do evaporador. Então, tá. Então, agora, a solução entra em ebulição na pressão que todo o sistema se encontrava. Então, vai começar a entrar em ebulição a 52 graus Celsius. O vapor gerado segue para o segundo efeito e faz a mesma coisa, né? Começa a expulsar os incondensáveis e fecha a válvula V2 também, que agora o vapor gerado vai ser o S do próximo efeito, S aí entre aspas, né? Porque vai ser o vapor de aquecimento, mas que a gente vai continuar chamando de V1, a corrente é V1, para o próximo efeito. No segundo evaporador, V1 cede seu calor latente para a solução de alimentação, né? No início da operação a gente já até encheu esses tubos, então o V1 agora é um vapor de aquecimento que cede seu calor latente. Conforme a solução é aquecida, vejam, a gente vai agora aquecendo essa solução com o calor do V que chegou aí, né? Então o que vai acontecer é que ΔT nesse espaço 2 se reduz, reduzindo a taxa de condensação do vapor. Tá legal? Lembram, pessoal, o que era ΔT? O que era o ΔT no evaporador? Vocês precisam voltar lá para a aula passada e ver bem o que era o ΔT no evaporador. Tá? Então, o ΔT aqui, em relação ao anterior, se reduz, reduzindo a condensação de vapor. Assim, a pressão nesse espaço do segundo efeito vai aumentar em relação ao todo, né? Em relação à pressão que estava imposta a todo o sistema. Então, a pressão aumenta. Aí, como esse evaporador, esse efeito do evaporador 2 está ligado ao evaporador 1 aqui pela linha de V, vejam, se a pressão aqui no 2 aumenta, isso também faz com que a pressão no 1 aumente. Então, isso faz aumentar a pressão no espaço vapor do primeiro efeito, aumentando o ponto de ebulição da solução e reduzindo o ΔT no primeiro efeito. Isso vai ocorrendo gradativamente, até que o ponto de ebulição no segundo efeito seja atingido. Quanto? Os 52 que a gente espera em função do vácuo gerado no condensador. Tá? Então, essa mudança de temperatura em P2 vai influenciar agora em P1, sobe a pressão, o que faz com que diminua o ΔT, tá? Aí no processo, e aumente a temperatura de ebulição nesse efeito. Isso vai acontecendo até que haja um equilíbrio. Esse equilíbrio é quando o segundo efeito chega na temperatura, né, na pressão e, consequentemente, na temperatura de 52 graus Celsius. Tá legal? Vejam bem a definição de ΔT para a gente entender, para vocês entenderem por que isso acontece. Bom, o que eu cliquei? Sim. Aí chega na temperatura de ebulição de 52 graus no segundo efeito. Tá, aí vai acontecer tudo isso novamente. O vapor gerado no segundo efeito vai para o terceiro efeito. E todo esse processo se repete. Lá no terceiro efeito, o ΔT diminui. Consequentemente, a pressão aumenta. Se a pressão aumenta no terceiro efeito e o terceiro efeito está ligado ao segundo por essa linha aí de V2, a pressão ali aumenta também. Tá? Diminui ΔT ali, aumenta a temperatura de ebulição ali.
Consequentemente, isso vai ser levado ao primeiro efeito e tudo acontece. Até quando? Até que lá no último efeito se atinge o equilíbrio da pressão ali gerada, ali mantida com a temperatura de ebulição de 52 graus Celsius. Então, pessoal, o que eu quero que vocês percebam é que após todo esse início, né, esse começo da operação de um evaporador de múltiplos efeitos, quando o início acabou, quando acabou essa partida, a gente tem a seguinte relação de pressão nos espaços vapores aí dos equipamentos. A pressão em 1 é maior do que a pressão em 2, que é maior do que a pressão em 3. A menor pressão de todas é a do vácuo aplicado lá no condensador e, consequentemente, no último efeito. É a menor de todas. E aí, gradativamente, a pressão em cada local vai ficando maior. Pessoal, e tem que ser assim, tá? É assim que funciona para que eu consiga concentrar. Eu tenho que mudar o equilíbrio, eu tenho que mudar a situação para que a solução se concentre, para que eu consiga fazer com que gere vapor. Tá? E vá concentrando a solução, porque se ficar tudo na mesma pressão, é como se eu tivesse um equipamento só, e aí eu não vario as condições para refinar essa concentração. Tá legal? Bom, nesse momento, as soluções estão em ebulição, então, nos 3 efeitos, tá? Eu ainda estou no momento da partida, primeiro eu enchi, comecei a ceder vapor para esses efeitos, né? E a solução está em ebulição, ou seja, está perdendo vapor e concentrando. Consequentemente, os níveis nos evaporadores começam a baixar. Fiz uma animação aí até para descer o nível do fluido. Pronto, então agora precisa mandar solução para os equipamentos, né? Porque até agora a gente só ficou trabalhando com as correntes de vapor. Então agora tem que abrir as válvulas das linhas L1 e L2 e manter as válvulas adequadas para que o nível fique ajustado. Então agora tem que começar a abrir F, mandar F continuamente, consequentemente L1 e L2 e L3 podem também operar continuamente, aí fica aberta continuamente em processo contínuo de operação de evaporadores. Quando chegar na concentração desejada, então, abre L3, né? E pronto. Nossa, simples assim, o evaporador está operando de forma contínua em regime permanente. Pessoal, isso pode demorar bastante para acontecer. Na nossa aula prática, que a gente tem um efeito só de evaporador e ele é pequenininho, a gente demora mais de hora para conseguir terminar a etapa de início, de começo da operação do equipamento. E assim, a última animação é uma setinha de entrada de F, uma setinha de saída de L3, contínua, constantemente, tá? Nada mais varia com o tempo. Além disso, continuamente também está entrando S no primeiro efeito, saindo condensado, né? E em todos os efeitos estão saindo os seus condensados. D1 no primeiro efeito, que é o condensado de S. D2 no segundo efeito, que é o condensado de V1. D3 no terceiro efeito, que é o condensado de V2. E o condensado de V3 sai aqui no condensador, tá? Olha lá. Bom, então, para operar um evaporador de múltiplos efeitos, primeiro a gente impõe as condições terminais. Então, as condições terminais foram impostas, como a pressão no último efeito, lá feito vácuo, mas também a pressão do vapor de aquecimento, que é a entrada. Condições terminais, pessoal, que são as condições das extremidades do evaporador, entrada e saída, considerando todos os efeitos num volume de controle só. Já as condições intermediárias foram atingidas baseadas na capacidade de cada calandra condensar o vapor gerado, tá? Vai depender do U. T1 e T2 foram atingidas como resultado do alcance automático do equilíbrio no evaporador. Quando TS e T3, que são condições terminais, né, estão fixos, os deltas são obtidos automaticamente. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso ainda essa semana. Ou seja, o equilíbrio descrito pelas equações apresentadas é contínuo e automaticamente mantido, não podendo ser regulado ou controlado, exceto se houver alteração nos UI.
O I, pessoal, é o U, que é o coeficiente global de troca de calor, naquele trocador de calor que tem dentro do evaporador, e I é o índice do número de efeito, né? Efeito 1, efeito 2, efeito 3, tá? Então, a menos que a gente mude o trocador de calor que tem dentro daquele efeito do evaporador, né? Consequentemente alterando o seu coeficiente global, o U, automaticamente aquela situação é mantida. Tudo bem? Eu vou parar esse primeiro vídeo por aqui, essa semana, tá? Para que vocês descansem um pouquinho, pensem um pouquinho sobre o início da operação aí dos evaporadores e a gente já volta para falar sobre agora os fundamentos, né? Sobre as contas e o que a gente vai fazer considerando múltiplos efeitos. Até já, pessoal!